Olá, nesse vídeo iremos falar sobre dois países da América, os Estados Unidos e o Haiti. E mostraremos índices econômicos, cultura, saúde e educação de ambos os países, não desprezando nenhum. Os Estados Unidos representam a maior economia do mundo, com o produto interno bruto de 19,39 trilhões de dólares. É um país extremamente desenvolvido, cuja economia baseia-se na exploração dos recursos naturais, pelo investimento em infraestrutura, pela altíssima produtividade, sendo considerado o maior importador de todos os países. Atualmente, nos Estados Unidos vivem aproximadamente 328.751.657 habitantes, sendo o terceiro país mais populoso do mundo. A população é composta em boa parte por imigrantes vindos de diversos lugares do mundo, como da Ásia e da América Latina. As cidades mais populosas são Nova York, Los Angeles, Chicago e Dallas. A maioria dos estadunidenses vivem nas zonas urbanas. A língua oficial no país é o inglês, contudo é válido ressaltar que não há um idioma oficial em nível federal. O espanhol também é bastante falado no país, cerca de 12% da população o tem como segundo idioma. O Haiti é um país caribenho, localizado na América Central, situado na ilha de Hispaniola, no Mar do Caribe. Sua única fronteira terrestre é a leste com a República Dominicana. No final do século XV, Cristóvão Colombo desembarcou no território haitiano, mas foi a França que realizou a colonização do país por meio da assinatura do Tratado de Wix, envolvendo espanhóis e franceses. A independência nacional foi conquistada no dia 1º de janeiro de 1804, sendo a primeira república da América Latina a conseguir autonomia política. O Haiti tem 10,98 milhões de habitantes, segundo dados de 2017. É o terceiro maior país situado na região do Caribe, perdendo só para Cuba e a República Dominicana. A cidade mais populosa é a cidade de Porto Príncipe, que também é a capital do país. A língua oficial é o francês e o crioulo haitiano. Bom, vou falar um pouco sobre os Estados Unidos. O PIB é de 19 trilhões,39 euros. O PIB per capita é de 59.000,5 euros. A densidade demográfica é de 32,22 habitantes por quilômetro quadrado. E o índice de desenvolvimento humano é de 0,924. Já o índice de mortalidade é de 8,2 mortos para 1.000 habitantes. O nascimento é de 12,5 nascidos para 1.000 habitantes. Já a expectativa de vida é de 79 anos. Homem, ele pode chegar a aproximadamente 77 anos e a mulher pode chegar até 82 anos. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre o Haiti. A densidade demográfica é de 361,5 habitantes por quilômetro. O PIB é de 7 bilhões de dólares e o PIB per capita é de 612 dólares. A religião predominante em primeiro está o cristianismo, com 95,3%, em segundo o protestantismo, com 14,6%, e em terceiro o ateísmo, com 1,5%. O IDH ele possui o pior de todo o continente americano, com apenas 0,404. A expectativa de vida é de 60 anos. O índice de analfabetismo é de 43%. A de mortalidade infantil é de 62 para 1.000 nascidos. A de mortalidade é de 7,7 mortos para cada 1.000 habitantes. E o de nascimento é 3 nascidos para 1.000 habitantes. A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu de 3,7 para 3,5 em setembro, mês em que foram criados 136 mil postos, segundo o Departamento de Trabalho do país. Essa é a menor taxa registrada desde dezembro de 1969, apesar dos dados positivos. Especialistas esperavam uma geração maior de vagas no mês, cerca de 150 mil.
Com sinais de guerra comercial prolongada entre os Estados Unidos e a China, está contaminando a economia em geral. A força contínua do mercado de trabalho é uma defesa importante contra uma crise econômica. O resultado trouxe certo alívio em relação às preocupações do mercado financeiro de que a economia possa estar à beira de uma recessão em meio à persistência tensão comercial. A proporção de americanos que estão empregados ou buscando emprego se manteve em 63,2%. Este foi o 108 mês que o número de postos de trabalho aumentou de maneira consecutiva nos Estados Unidos. A consequência positiva mais longa do mercado de trabalho no país. O país tem ao todo 12,9 milhões sem trabalhos, além de 4,8 milhões desentalentados que desistiram do emprego. Dos 20 países da América Latina, só o Haiti que tem apenas 168 maior índice de desenvolvimento humano, de 189 países avaliados pela ONU. Tem uma situação pior que o Brasil. Segundo os dados do relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do PNUD, com base em informações da Organização Internacional do Trabalho, em meio à crise econômica, o desemprego no ano passado atingiu de 12,9% da população brasileira, economicamente ativa, que tentou buscar um trabalho. Um terço dos jovens que entre 15 e 24 anos tentou não encontrar emprego e 24% nem trabalham e nem estudam. A cultura na América. Os Estados Unidos são famosos por várias coisas, mas o esporte, a música e a arte são as três partes extremamente marcantes no país. O futebol americano, o beisebol, o basquete e o hóquei no gelo são os quatro principais. Há vários outros, porém, os Estados Unidos até hoje ganhou mais medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do que qualquer outro país. Um ótimo exemplo de multiculturalismo no país é a música, desde o pop, rock e hip hop ao jazz e o R&B. Os Estados Unidos é o segundo maior mercado musical do mundo. Juntamente com a música, a arte é uma parte imensa da cultura americana e toma diferentes formas: teatro, dança, artes performáticas, moda, fotografia, cinema, entre outros. A América é a casa de alguns dos famosos designers e Nova York é a casa da Broadway, uma rua cheia de teatros e casas de shows, por onde passam fantásticas e renomadas culturas de música, teatro, entre outros. A cultura no Haiti possui raízes com características marcantes da região oeste da África, além de ser influenciada pela França, devido à sua colonização. Em relação à música, um dos gêneros musicais presentes no Haiti é o compa, que envolve o uso de sintetizadores, guitarra, batida de médio a rápido andamento e uso de metais ou saxofone para solos, diferente do zouk, que são canções escritas em crioulo haitiano. A cultura do Haiti é conhecida por suas ricas tradições folclóricas. O país tem muitos contos mágicos que fazem parte do voodoo haitiano. O ditador Papa Doc era um crente forte no folclore do país e de elementos utilizados para orientar o seu governo brutal no país. Muitos dos escravos levados à Hispaniola, do centro a norte da África no século XVI e XVIII, praticavam voodoo, mas o código de escravatura da ilha exigia que todos os escravos fossem batizados como cristãos. A conversão forçada teve grande influência sobre o voodoo, já que os escravos ficaram proibidos de observar abertamente os costumes de sua religião. Tomaram de empréstimos diversos elementos do catolicismo, a fim de proteger suas práticas espirituais. Todos os anos, os moradores de Jacmel, cidade costeira do sul do Haiti, se transformam em personagens de contos mitológicos para celebrar o carnaval. A festa é uma mistura de voodoo clandestino, memórias de ancestrais, sátiras políticas e revelação pessoal, acompanhados de histórias contadas pelos participantes. Não existe SUS nos Estados Unidos, ou um sistema de saúde gratuito, ou hospitais públicos. O cuidado em saúde é, em sua grande maioria, pago. As exceções são instituições filantrópicas que fazem ações de caridade para pessoas em necessidade e alguns programas isolados de governos locais feitos para a população.
Mas isso não é lei e não é uma garantia. Além disso, os estrangeiros, turistas e intercambistas estão excluídos desses cuidados. E fora isso, todas as consultas, procedimentos e cuidados são pagos e são bem caros. Além disso, não há nenhum tipo de benefício ou cuidado de saúde garantido para cidadãos do país ou para visitantes estrangeiros. Isso significa que todo tipo de cuidado em saúde deve ser pago por alguém. A diferença é que esse alguém pode variar dependendo da situação. O pagamento de uma consulta, por exemplo, pode ser feito diretamente do bolso da pessoa ou através de um plano de saúde. Os planos de saúde cobrem parte dos gastos em saúde, enquanto o cidadão ainda tem que arcar com certa quantidade de dinheiro, dependendo do tipo de cuidado. A maioria das pessoas nos Estados Unidos possui seguro de saúde. Bom, para quem não tem plano de saúde, as coisas podem ficar bem feias. A saúde é, de forma geral, muito cara. Um exemplo muito comum que damos para os brasileiros é o preço de chamar uma ambulância. Sim, o que no Brasil faríamos sem pensar quando vemos alguém passando mal na rua, porque é de graça, pode custar até $1.500 nos Estados Unidos. E os gastos não param por aí. Uma perna quebrada pode custar cerca de $7.500 e 3 dias de internação em um hospital de qualidade pode chegar até na casa dos 30 mil. Essa situação vem gerando desconforto e indignação da população norte-americana, que luta por uma reforma em seu sistema de saúde. O Haiti é um país que apresenta uma situação sanitária com os piores indicadores de saúde das Américas, o que inclui elevados coeficientes de mortalidade materna e infantil, desnutrição, altas prevalências de doenças infectocontagiosas, cólera, malária, AIDS e tuberculose. Além desse quadro, o país sofre com a escassez de água potável, falta de saneamento básico e fragilidade de seu sistema de saúde, que além de ser predominantemente privado, tem pouca capacidade de atender a população. A realidade sanitária do país, que já era grave com a devastação provocada pelo terremoto em 2010, ganhou proporções ainda maiores, impactando de forma drástica a vida dos haitianos e o seu cotidiano. Parte significativa dos profissionais e estudantes da saúde morreu durante a tragédia, o que dificultou ainda mais o atendimento e a prestação de serviço em saúde da população. Nas áreas mais atingidas, 60% dos hospitais foram severamente danificados ou completamente destruídos, além de prédios e unidades que faziam parte do sistema de saúde haitiano. A educação nos Estados Unidos é fornecida e controlada primariamente por 3 níveis governamentais diferentes: federal, estadual e local. Escolas públicas, em geral, são administradas por distritos escolares. Estas são administradas por conselhos escolares, cuja jurisdição é geralmente, mas nem sempre, coexistente com os limites de uma cidade ou um condado. Nos Estados Unidos, possui uma população relativamente educada. Estima-se que 90% da população americana seja alfabetizada. Em 2003, havia 77,6 milhões de estudantes frequentando a escola. Desses 72, entre 12 e 17 anos de idade, foram considerados academicamente no caminho pela idade. 50,2 milhões, 10%, dos estudantes frequentavam escola privada. Já no Haiti, no mandato do presidente Aristide, foram feitas algumas melhorias na educação do Haiti. Em 1997, o governo criou um plano de educação de 10 anos, com o objetivo de dar acesso universal para as escolas de qualidade. Os recursos nacionais para a educação aumentaram de 90% do Produto Interno Bruto de 1997 para 2000, que permitiu pagar por programas para prova, luxos e uniformes e transporte escolar para as escolas. Apesar da educação ser gratuita, o uniforme e o material não são. Por isso, muitas crianças não frequentam a escola, especialmente nas áreas rurais. A taxa de evasão escolar em todos os níveis é muito elevada, e em particular nas áreas rurais. O melhor ensino garantido é oferecido por escolas privadas, em sua maioria administradas por organizações religiosas e católicas ou protestantes. O Haiti possui 15,200 escolas primárias, das quais 90% não são públicas e administradas pela comunidade, organização religiosa ou ONGs. O jardim de infância é oferecido pelas escolas primárias e é o nível mais frequentado em todas as escolas.
Já nas escolas secundárias, poucas crianças conseguem chegar ao secundário, especialmente em áreas rurais, onde não frequentam, requisitadas a trabalho na fazenda da família. Há também poucas escolas secundárias no interior do país. Para chegar à escola mais próxima, onde as turmas são novamente muito grandes, as crianças têm que andar quilômetros. As crianças do interior que concluem o primário normalmente têm que mudar de cidade para continuar seus estudos. E cerca de 25% dos alunos do secundário frequentavam escola vocacional. A maior universidade do Haiti é a UEH, fundada em 1944, que possui faculdade de Direito e de Economia, Administração e Gestão e Medicina e Farmácia. Há duas universidades privadas, a Universidade do Rei Henri Christophe e o Instituto Internacional dos Estudos Universitários, além de vários cursos de Direito e faculdades técnicas. Turismo no Haiti. Em meio à destruição causada pelo terremoto de 2010, o Haiti espelha-se na vizinha República Dominicana e tenta fortalecer com o turismo a frágil economia. Os esforços começam a dar os primeiros sinais de sucesso. Uma pesquisa divulgada no fim do ano passado pela Organização Mundial do Turismo, OMT, mostra que o setor cresceu 32% de 2012 para 2013. O turismo internacional chega a representar, segundo o estudo, 20% do PIB de países ilha como o Haiti. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, UNB, Vigílio Arraes, a movimentação do setor pode realmente ser uma saída para a crise econômica grave enfrentada pelo Haiti. A base seria a cooperação internacional. É preciso recuperar um pouco da infraestrutura, tentar incentivar o turismo, projetos agrícolas poderiam ocupar também a parte da população.